vocês estão? Tudo bem? É mais um prazer estar com vocês aqui novamente hoje. E hoje nós vamos fazer um bate-papo muito bacana com uma pessoa muito legal e eu acredito que o nosso bate-papo vai ser bastante interessante para todo mundo, né? Quero apresentar para vocês a Rosana Reis. A Rosana Reis, ela é uma escritora, tá? E ela escreveu um livro muito interessante. Eu vou deixar, obviamente, ela vai falar do livro dela, né? Vou deixar ela falar melhor, mas é um livro que trata muito de problemas de dependência química, problemas de autodestruição afetiva, de codependência, de violência doméstica, enfim, né? Deixa eu ver, ó, eu não sei, chama Vida e Verdade, tá? Está à venda nas melhores livrarias do ramo. Quero apresentar para vocês a Rosana Reis, ela vai se apresentar agora. Bom dia, dona Rosana, fique à vontade, querida, eu vou te chamar de Rô, tá? Ah, por favor, Mário, por favor. Bom dia, tudo bom? Então, meu nome, Mário já colocou, né? Rosana Reis. Com relação ao livro, viu, gente? É esse aqui mesmo, Vida e Verdade. Ele está à venda na Amazon. Pela Amazon, você pode comprar tanto o e-book, né? Quem quer ler aí pelo Kindle, ou o livro físico. Então, a já fez as apresentações. Eu tive uma história de um casamento abusivo, que foi há 37 anos que começou essa relação, né, que durou 6 anos. E por conta disso, depois de mais de 30 anos, eu decidi escrever o livro e contar essa minha história. O objetivo de contar essa história realmente é de poder quebrar esse silêncio, que eu acho muito importante. Acho que nós estamos ganhando um espaço, né? Depois da Lei Maria da Penha, nós começamos a buscar e a conquistar esse espaço, e eu acho muito importante que eu, já que vivi e sobrevivi a essa questão, eu me sinto como que na obrigação de a gente falar sobre isso. E não é só por falar, né? Mas é para a gente despertar nas mulheres que vivem numa situação abusiva, que elas, essa vontade de sair, né? Entender a necessidade de sair, de quebrar esse ciclo de violência que vem de geração após geração, e a gente precisa quebrar esse ciclo. E também aquelas meninas novas, ou mesmo mulheres, que estão entrando numa relação, poder perceber se houver algum sinal, né, de abuso, porque a violência, Mário, a gente sempre ouve as pessoas falando sobre isso, né? Ninguém começa um relacionamento levando um murro na cara. Então, mas a gente consegue perceber os sinais. E aí a gente não está, ou não está preparada, né, para vê-los, ou a gente às vezes não quer ver, né? Porque a gente quer muito aquela relação, enfim, vários motivos aí que a gente nos impede de ver esses sinais. Então, meu livro tem mais esse objetivo. Eu gosto muito de falar sobre ele, fazer palestras, exatamente para a gente conseguir levar mais assim essa ideia para as pessoas e tentar conseguir chegar nas mulheres e também na sociedade para um olhar diferenciado para essa mulher. Eu falo muito, Mário. Você não deixa, não. Ah, perfeito. Olha, vocês que Deixa acabaram minha de água ouvir aqui. Perdão. isso, vocês que acabaram de ouvir a Rosana, vocês podem dizer assim, nossa, mas ela disse eu sobrevivi. Gente, eu li o livro. Realmente foi uma sobrevivência, tá? Se vocês tiverem a oportunidade de adquirir o livro e ler, vocês vão ver que realmente ela foi uma heroína, porque o negócio ali foi feio, tá? E uma das coisas mais, digamos assim, feias, né, que eu percebi no livro é que tinha um envolvimento muito grande com drogas e ela não sabia, não é verdade, Rô? Sim, E só voltando aqui um pouquinho nessa fala, né? Essa fala de heroína, isso é uma coisa que me incomoda um pouco.
Porque quando eu começo a conversar com mulheres e ouvir tantas histórias, eu começo a perceber, Mário, que eu passei, assim, é muito corriqueiro, inclusive, infelizmente, sabe? A gente vai vendo que isso tem muito mais do que a gente imagina. E a verdade, sim, né? Foram muitas. No livro eu relato algumas histórias, né? Algumas passagens que eu me lembro bem para contar em detalhes, que me marcaram mais, até porque não dá para a gente contar tudo num livro só. Mas foram situações realmente de quase morte, né? Com a arma apontada para minha cabeça, eu tive que pular uma vez uma marquise, dormi do lado de fora numa fazenda, muito frio. Enfim, foram muitas situações que eu vi assim a morte muito de perto. Tem É, uma, inclusive, que me marcou muito, que eu conto nas minhas palestras, que esse dia eu realmente foi quando eu despertei e entendi que eu tinha que sair desse relacionamento, daquele relacionamento, sabe? Aquele dia eu senti que eu ia morrer. Então, foram muitas situações, sim, infelizmente, né? nós não vamos dar muito spoiler, quer dizer, a gente já deu alguns Isso. spoilers Isso mesmo. aqui, né? Mas assim, não vamos contar em detalhe, porque assim, é um livro muito fácil e rápido de ler. E a história é, sabe, aqueles seriados viciantes que você lê um capítulo, quer ler o outro? Então, não é porque a Rosana está aqui que eu estou falando isso, não, porque ela sabe que o livro dela é assim. É um livro muito bem escrito, muito bacana. é, Vocês vão gostar, tá? É algo que hoje em dia a sociedade precisa ouvir isso, porque o problema existe e é grave. E é grave, tá? E agora, daqui a pouco a gente volta a falar um pouquinho mais sobre o livro dela, quando a gente estiver no final, porque ela também ela se especializou em fazer palestra para empresas, para quem tiver necessidade, né? E ela está comercializando, vamos falar a verdade, as palestras dela, e aí quem tiver interesse, que são palestras realmente muito bem feitas, né? E isso daí também é um grande veículo, né, para se passar para quem precisa ouvir, porque é um assunto que envolve um tabu enorme. Ninguém gosta de falar sobre isso. A mulher casada não gosta de falar sobre isso, né? De jeito nenhum, né? E nem é que não é casada. Ninguém gosta de falar por outro, meu marido, meu namorado me bate, me espanca, né? Bom, enfim. E o que isso tem a ver com o psicólogo Mário Pacheco aqui, porque o psicólogo Mário Pacheco trabalha com área de dependência química, com psicanálise. Bom, o que tem a ver é o seguinte, vocês sabem que eu tenho um curso, né, na internet, lá no Hotmart, que fala sobre técnicas e manuseios para você trabalhar dependência química e tal. E a Rosana, ela comprou o meu curso. Ela comprou o meu curso e ela está fazendo, está bem numa fase bem adiantada. Então, eu queria perguntar para a Rosana o que que ela achou do curso, o que que isso ajudou ela a entender melhor ou não alguma coisa dentro do próprio livro ou dentro da própria vida dela. Queria que você ficasse à vontade para falar sobre o que você achou do curso, por favor. Pode até falar mal Então, se Mário, quiser. não, imagina, não tem porquê. Eu te encontrei, né, por acaso, nas redes sociais, chegou para mim um vídeo seu, e aí eu fui conhecer melhor, exatamente porque eu comecei a me identificar com aquela situação do codependente, né? Quando eu Hum, percebi que eu estava vivendo exatamente a situação do codependente. Dali a pouco eu fui ouvindo mais áudios, vídeos seus e decidi pelo curso. O curso é muito bom, muito esclarecedor, é muito de fácil entendimento, porque ele não é um curso só para psicólogos, né? Eu estou agora numa formação de psicanálise, ai, que mas isso é legal. recente. Então, assim, a minha linguagem ainda não é uma linguagem de psicanalista, né? Eu fiz alguns anos de psicologia lá atrás, há 30, quase 40 anos Eu vi no também, teu livro, você mas já conheceu.
Você conheceu o sujeito dentro da faculdade de psicologia, né? Eu vi no teu livro. Exatamente, exatamente. Mas eu não me formei, isso foi há muito tempo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a minha linguagem não é uma linguagem, né, de psicólogo nem de psicanalista, e eu Uhum. consegui entender seu curso com muita facilidade, porque a gente entende que ele é feito não só para esses profissionais, mas também para a família, né, para o próprio adicto. Então, ele ajuda muito, sem dúvida. Eu fico pensando se eu tivesse tido a oportunidade, né, talvez de conhecer o curso, de entender um pouco mais há tantos anos. Mas era muita coisa, era imaturidade também, que eu era muito nova, então acho que tudo isso dificulta muito. E hoje, Mário, o que que eu entendo do seu curso, assim, o que que ele me ajuda muito, me ajudou? É a conseguir separar, porque eu acho que uma das coisas que mais deixa a família, a esposa, o esposo, a namorada, enfim, a pessoa que convive, né, com um viciado, a coisa que mais dificulta, no meu entendimento, no meu centro, é uma grande culpa, sabe? E a necessidade que a gente tem de resolver aquele problema, de achar que a gente vai conseguir fazer o outro mudar. Isso em mim sempre foi uma coisa assim muito forte, Essa sabe? é De a falar assim, questão da não, mas a codependência, responsabilidade né? exatamente. A responsabilidade é minha, eu posso ajudar. E se eu não estiver com essa pessoa vai piorar mais. A gente também fica. Isso é ego também, eu acho, né, Mara? A É. gente fica assim, achando Não, que a fica, gente tem faz uma parte, importância né? maior do que tudo na vida do outro. O Mas, na verdade, às codependente, vezes não é bem o assim. codependente, ele é sempre cego, porque ele não vê ele só vê o outro, Exatamente, exatamente assim que eu me né? sentia. E aí, assim, para não permanecer ou não entrar numa outra relação, né? Porque eu tenho que me curar, porque eu também estou doente. Então, a gente continua repetindo, né? E é esse, assim, é um cuidado que eu estou tendo hoje na minha vida, sabe? De poder cuidar um pouco mais de mim, me conhecer muito melhor, né? Para que eu possa ter uma relação realmente que eu tenha condições, sabe, de ter, né, de me relacionar com essa pessoa, encontrar uma pessoa que eu tenha condições de manter um relacionamento mais saudável, E ser uma relação mais saudável a próxima, né? Tem essas exatamente, neuras. Mara. Porque assim, às vezes, eu vou encontrar uma pessoa com algum problema que eu vou conseguir, porque todos, né, todos nós temos. Eu tenho vários problemas, defeitos, enfim. Mas às vezes, Mário, se for nessa questão de vício, ou mesmo que não seja um vício, mas se for com questão de bebida, questão de droga, eu não vou conseguir conviver, eu não vou conseguir ter um relacionamento saudável. Então eu preciso entender isso, saber que essa também é a minha limitação, para que eu possa escolher uma pessoa com quem eu consiga me relacionar, né? Uhum. Sem essas paranoias, sabe? Assim, porque eu acho que vou criando uma situação que vai ficando impossível para ambas as É. partes. E a questão do custo das informações que você recebeu, principalmente voltada para as drogas, a utilização das drogas, os efeitos que fazem no sistema nervoso central, te ajuda a entender melhor o outro, né? Muito, muito. E a mim, né, Mário? Porque é isso também, né? A gente também fica viciado em querer resolver o problema do outro. A gente fica viciado, é dependente aí, né? E tá sempre tendo questões do outro para a gente poder entrar e achar que vai conseguir resolver, né? Então, com certeza, Mário, eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que o curso é um curso que eu vou poder ouvir em vários momentos, porque em cada momento ele vai me ajudar de uma forma diferente. Primeiro momento que eu ouvi, ele me ajudou para eu ter esse entendimento de estar ou não num relacionamento que, de certa forma, eu continuaria, agindo como codependente. Num outro momento, eu acredito, ele vai me ajudar de uma outra forma, sabe? Já para essa visão para o outro.
Então, a gente vai sempre podendo ouvir, e a cada vez que eu já ouvi algumas aulas mais de uma vez. E é isso, cada vez tem um entendimento diferente, porque cada momento eu estou de um jeito também, com uma outra visão, né? E olhando para um outro ponto de vista, que eu acho isso muito importante. Eu super, Mário, de verdade, viu? Eu super recomendo o seu curso. Assim, o preço dele, Mário, é um valor assim muito acessível, muito acessível. Eu acho que muito, sabe? Eu acho que qualquer pessoa, né, consegue comprar, parcelar, é, pelo menos assim, se precisar dessa ajuda, eu acho que é muito válido. A gente É, vai ter uma é ajuda muito verdade. grande. É É o preço de uma verdade. sessão de terapia, vamos dizer assim, né? É preço de uma sessão de terapia, Tem normalmente. várias sessões ali no preço de uma, assim, né? Eu É, acho que vale muito. são 13 aulas, cada aula tem uma faixa de entre Tem aula de 40 uma hora e horas. meia, tem Tem, aula a de uma primeira aula é a hora. mais longa, né? Então, assim, é muito bacana. Olha, gente, veja bem, o que nós estamos conversando aqui? Nós estamos conversando aqui é sério, é muito sério, tá? Olha a quantidade de gente que está em relacionamento abusivo, olha a quantidade de gente que está utilizando droga, e você que é esposa, você que é mãe, nem sabe. Lá você vai ter essas dicas, como é que você presta atenção no que você está fazendo. Eu não sei se a Rosana me permite, mas assim, uma das coisas que ela percebeu no curso, que depois a gente conversou por fora, é que ela descobriu que a droga que o ex-marido dela usava, né, não era a droga que ela achava, era outra. Não foi isso, Rosana? Entendeu? Isso Então, é muito assim, sério, né? isso é muito sério, entendeu? Porque, infelizmente, né, ela achava que ele era só um alcoólatra, e não era, né? E aí acabou descobrindo outras coisas, tal. Você vai ler o livro, você vai entender, tá? Então, eu acho que é realmente uma questão de uma contribuição social muito grande, tanto o meu trabalho quanto o livro da Bolsa. Né? As Sim, pessoas. Mário, a gente tem um, perdão, Pode falar, a pode gente falar. tem uma estatística, né, do ano passado, de uma mulher morta a cada 6 horas no nosso país. Isso é muita coisa. Isso, Mário, simplesmente por ela ser mulher. É claro que nós temos outras, né, causas de morte, mas pelo feminicídio, uma mulher morta a cada 6 horas. Gente, isso é muita coisa. Fora as mulheres que são aniquiladas, né? As crianças que são aí recebem também, né? Porque isso reflete diretamente os filhos, né? Então você imagina quantas crianças afetadas por isso e quanta consequência, né? A gente vai ver disso, né, para o futuro dessas crianças. Então, E nem me realmente é uma diga, nem me diga. abordagem. É muito complicado. As pessoas hoje em dia não têm a mínima ideia. Ficam grávidas, utilizam drogas juntos, tem relações com parceiros que estão utilizando droga, e quando a criança nasce, ela é afetada. E a maioria das pessoas não sabem disso. Não sabem disso. Acham E, que não tem Mário, uma problema nenhum. coisa, então, e uma coisa muito importante, né, que foi que aconteceu comigo e que hoje eu percebo nas minhas palestras, que eu sempre tenho conversas com outras mulheres, que a droga, o álcool estão muito, totalmente ligados, correlacionados com essa questão do abuso, da violência doméstica. Né? Totalmente. A gente vai percebendo que a grande maioria, né, das mulheres que são abusadas e violentadas tem seus parceiros são viciados em álcool, droga. Então, isso, gente, quanta coisa a gente consegue, né, assim, Olha, resolver se a gente for na base do problema, que porque é o. é muito interessante isso. Você falou que está fazendo um curso de psicanálise. Olha só como é interessante. É por isso que a gente tem que ter esses aconselhamentos, esses acompanhamentos, tem que ter o conhecimento das coisas. O sujeito começa assim, ó. Eu sou adolescente, eu tenho dificuldade para arrumar namorado, eu tenho dificuldade para conversar. Aí eu descubro que se eu beber um pouquinho ou se eu fumar um baseado, eu consigo conversar, Se eu soltar. consigo arrumar uma namorada, porque se soltou, desinibiu, né?
Aumentou a libido, claro, né? Só que se o sujeito tem uma predisposição para dependência química, isso vai aumentando, 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 e aí depois ele vai entrar na violência. Olha, a ligação é diretíssima, não tem como, né? Exatamente. Mário. Porque o amadurecimento acontece da seguinte forma: normalmente, todo adolescente tem essa coisa de achar que precisa tomar uma cervejinha ou precisa fumar um baseado para poder arrumar uma namorada. A maioria tem isso. A maioria. Hoje em dia, seria uma idiotice minha se eu dissesse que é menos de 95%. É daí para mais. Bom, só que o sujeito que não tem a predisposição para dependência química e o sujeito que consegue passar pelas fases do desenvolvimento humano, que é a maturação normal, chega uma hora que ele pega aquela paixão inicial, que era o relacionamento, mais o sexo, mais o álcool, mais uma coisa, ele pega tudo aquilo e passa aquilo para o lado da maturidade chamado relacionamento e deixa o álcool, a droga, tudo para lá e vai entrar num relacionamento maduro. O sujeito que não, que é propenso a ser dependente químico, ele não vai entrar nessa maturidade e vai ficar achando que ele tem que usar cada vez mais para poder sentir aquela primeira paixão que ele sentiu quando ele conheceu a pessoa. E daí vai afetar o sistema nervoso central, vai comprometer a forma dele pensar, dele agir, dele interagir, e aí começam os abusos com a esposa, Então, com os Mário, filhos, com todo mundo, né? e eu fico pensando, como é tão, às vezes é muito difícil você saber, né, se você tem essa predisposição. Claro, se você tem pais viciados, você já fica ligado, fica atento, né? Mas por que não, ao invés de buscar resolver esse problema bebendo um pouco, usando um baseado, a gente não busca resolver esse problema com uma terapia, né, Mário? Com Também isso conhecimento, é um né? bloqueio, as pessoas, É, assim, falta um pouquinho. A gente entende, você vai gastar, mas bebida também você vai gastar. Então, às vezes você faz uma economia aqui e ali, né? E vamos tentar uma terapia para melhorar essa inibição, essa timidez, essa dificuldade de, né? Os outros problemas também que estão, né, muito, que a gente desconhece, né? E que dificulta, às vezes, a gente chegar, como você falou aí, né? Chegar numa mulher ou ir para resolver uma situação. Mas, e aí você começa com a droga e cada vez mais, e depois a volta vai é se muito afundando, mais, né? E vai se afundando. vai ser. Esse processo do autoconhecimento, ele é muito bacana, né? Algumas pessoas têm essa habilidade. Normalmente, as pessoas que são terapeutas, tal, elas resolveram ser terapeutas porque elas percebem que elas têm essa habilidade do autoconhecimento, inclusive do autoconhecimento do outro, né? Porque o ser É humano autocontrole. é, porque o ser humano em si, potencialmente em si, ele vive sempre em função do outro. Então, isso você vai ver direitinho dentro do seu curso de psicanálise aí. Então, você consegue se entender. Se você consegue se entender, você também consegue entender o outro, né? Só que ninguém dá importância para isso, a importância das... É aquela coisa lá, é a primeira aula, acho que é a primeira aula do meu curso, que é a diferença entre você ser alguma coisa, ter alguma coisa, e pior, parecer que tem. E é E hoje mais em dia, triste. esse E é o mais triste. acreditar nisso, né, Mara? Não, Acreditar. o pior é acreditar nisso, né? Viver nessa neurose, de acreditar que parece. É. Isso é a cara do Instagram, do Facebook, fazer o quê? É isso que Isso eles quer dizer, vendem. nós estamos vivendo num É, mundo, né, Mário, que é muito mais ilusório do que o que a é, gente viu. Eu vou fazer 60 é. anos. Então, hoje, o mundo vive muito mais em cima dessas fantasias, né? O tempo todo nós estamos assistindo isso nas redes sociais e com aquela ilusão de que o outro tem, que eu também preciso ter, e então eu também vou mostrando que eu tenho. Daqui a pouco eu acredito que eu tenho uma coisa que eu estou longe de construir É. e Olha, vai ficando dentro, muito dentro complicado. dentro da codependência, olha só, eu posso dizer assim, eu sou um marido.
Ou então eu posso dizer, eu tenho uma esposa. Ou então eu posso dizer, eu dou a impressão para todo mundo que eu sou um marido. Então, sabe, a Sim. diferença é muito grande, porque exige uma pulsão muito maior, né? É, essa questão de você ser marido. Você ser alguma coisa exige que você tenha muito mais trabalho interno. Mas é a única forma de Com viver que é certeza. boa. E a gente precisa de informação, porque até muito pouco tempo atrás, Rosana, ninguém achava que dependência química, que codependência era doença, ninguém achava. Ninguém Tava nem muito, parava para não, pensar nisso, né? tava muito na área da moral. Por exemplo, o sujeito que era usuário de droga ou que era alcoólatra, ele era um sujeito que não tinha vergonha na cara. E a mulher que não conseguia sair do relacionamento Menos era ainda, vergonha, mesmo. Aquela porque a gente né? ainda ouve isso. Ela tá lá, tá apanhando todo dia, tá E lá, gosto, né? porque gosta. Muito, muito. Porque gosta, né, Rô? É. Leia o livro da Rô que Isso, vocês vão inclusive, ver só essa história aí. inclusive na minha palestra eu tenho uma parte imensa que eu vou falar, tratar isso. Porque as pessoas sempre perguntam, mas por que você permaneceu tanto tempo? Né? E foram 6 anos. Tem gente que permanece 20, 30, uma vida inteira. Mas são muitas coisas que estão envolvidas, né? Tem muita coisa envolvida que as pessoas não querem parar para pensar, é isso que você fala. E, Mário, a vida é ser, né? A vida é ser. É Se sério. eu não for, eu não estou Olha, vivendo, o nome da né? nossa Tem que espécie entender é, isso. o nome da nossa espécie é somos da espécie humana. Não é ser humano, é humano. Quando a gente passa para a vida conjunta, social, aí ela ganhou um nome chamado seja humano, ou seja, ser humano. Então, Ser esse humano. ser é o que a gente vai ter que viver a vida inteira. O que que eu quero ser? Quero ser usuário de droga Em ou não? tudo. Quero ser bacana? Não quero. Quero ser do bem? Quero ser do mal. Pronto, é esse o processo até o dia que você morrer. E porque, Mário, eu fico pensando, se você passar uma vida, né, fingindo que você não é, vivendo aquelas máscaras, e aí tudo bem, as pessoas vão gostar de você, mas vai chegar um momento que você vai olhar e vai falar, não, ninguém nunca gostou de mim, porque eu nunca fui. Eu É, sempre fingi ser, elas gostaram fingir. daquela imagem, daquela E olha, personagem que eu representei. Isso dá um vazio, Mário, dá. E ser muito grande. autêntico, por outro lado, né? Ser autêntico é difícil, é Muito. dificílil. É A uma gente acaba, dor contínua. a gente acaba ficando meio sozinho, para escanteio, porque a futilidade dos outros a gente percebe na cara, e é da uma raiva de ver aquela futilidade Não toda, dá, não que a gente dá. se afasta, Não dá para conviver, Mário. Esse é um entendeu? problema sério, É, muito sério. né? Eu Então, tenho, é inclusive. isso. Olha, gostei Mas é muito. um preço, né? Tudo você paga um preço, né? Se você não for Verdade. autêntico, você vai pagar o preço de não ser, e De de não ser falso o tempo experimentar, de não todo. experienciar quem você é. É, de E ser se falso o você tempo é todo. É horrível. autêntico, É, é. né? Fazer o quê? Mas a gente tem É, que escolha, como tudo na vida, a gente tem que fazer escolha, né? tem que fazer as nossas escolhas, né? Bom, gente, eu gostei muito desse nosso papo. O que que você achou, Rosana Reis? Eu adoro, adorei, Mário. Pode me chamar outras vezes. Eu gosto muito de conversar. Esse tema, para mim, assim, eu acho, né, como eu já falei, hoje é meu propósito. Eu acho isso, assim, da maior importância. E, mais uma vez, Mário, se você me permite, quem quiser adquirir o livro, Fica à é vontade. só Fale das colocar suas palestras na também. Amazon. Fala Sim, o das livro é só palestras também. mesmo na Amazon colocar Vida e Verdade, Rosana Reis, já vai aparecer lá e você pode optar pelo e-book ou pelo livro Olha, eu já físico. tenho o meu, que E eu eu não fiz sei. palestra, isso. O teu tá novinho, né, Mário? O meu tá acabado. Tá. Ó, Eu fiz uma o dedicatória meu para tem mim mesma. dedicatória. Eu também Ah, que você eu fez fiz para para mim você? mesma. Foi o Que legal. primeiro livro que Muito eu bem. dediquei. E teve muito esforço aí. E a palestra, Mário, eu faço. As pessoas às vezes se perguntam por que uma palestra em empresa, né? Poxa,
Eu não sou agressor, eu não sou agredida, mas é o outro lado. Nós precisamos despertar na sociedade essa consciência de ter um olhar para essa mulher que sofre agressão, e às vezes ela está dentro da nossa casa, às vezes é nossa filha, às vezes é a nossa irmã, às vezes é a minha mãe, às vezes, enfim, é a minha melhor amiga. Então, a minha palestra ajuda muito isso também, a gente despertar esse olhar, ter empatia, porque eu acho que só o momento que a gente conseguir saber a dor que é para essa mulher e para esses filhos que sofrem essa violência, que a gente vai conseguir dar um passo para quebrar essa estrutura tão machista da nossa sociedade e conseguir realmente uma igualdade aí né, dos gêneros e conseguir terminar ou pelo menos amenizar essa questão da violência doméstica. E esse olhar para o dependente químico que eu acho que é onde começa, né? Muitas vezes essa violência aí. É, Muito obrigada, Mário, eu pela que agradeço, oportunidade. tá? Eu que agradeço. Muito obrigado por vocês terem nos ouvido. Vocês podem deixar as perguntas de vocês tranquilamente. Se quiserem perguntar sobre o livro da Rosana, eu já li. E se quiserem perguntar sobre o meu curso, também fiquem à vontade, tá? Mais uma vez, para vocês que talvez ainda não tenham para ratificar, tá? O livro da Rosana é sobre violência doméstica, é sobre codependência, sabe? É sobre a qualidade que um relacionamento deve ter através do sofrimento que ela passou, tá? E o meu curso é um curso sobre técnicas e manuseio para fazer tratamento para dependência química, tanto para psicólogo quanto para pessoas interessadas, para estudantes de psicologia. E o livro da Rosana é para todo mundo, E ele principalmente para as mostra mulheres. também a É, dificuldade da família em lidar com o dependente, né? Ele é, mostra isso, fica muito claro, assim. fica. E a codependência vai se estender para todo mundo, para a família, para todo mundo, até para o cachorro. Tem um cachorro Para o super gatinho, bacana. é verdade. Não, no livro tem um Obrigada, cachorro viu, super gente? bacana. Tem, claro, é, É. Luck. Então tá Obrigada, bom. gente, por ouvir, por estar Obrigado aqui. Um beijo grande para para todos. você Beijo também, grande. tá? Fica com Deus. Tchau, tchau, Tchau. querida. Tchau, Mário. Um abraço.